Uma portaria divulgada pelo governo do estado do Rio Grande do Norte acabou gerando um desencontro de informações aqui no nosso estado. Algumas pessoas chegaram a entender que as igrejas seriam reabertas nos próximos dias. Durante a missa no Santuário do Rosário, aqui em Caicó, o bispo Dom Antônio Carlos falou sobre esse assunto, inclusive esclarecendo que as igrejas não vão reabrir. Durante a sua fala, o bispo Dom Antônio Carlos afirmou que seria imprudente a reabertura das igrejas nesse momento. Eu gostaria de explicar uma situação que aconteceu ontem no nosso estado, no Rio Grande do Norte. Ontem pela manhã, nós fomos surpreendidos com uma notícia na imprensa do RN que o governo do estado tinha autorizado a abertura das igrejas e, ao mesmo tempo, as celebrações. Então nós não sabíamos, fomos surpreendidos por essa notícia e começamos a nos perguntar como era isso. E na parte da manhã tinha um decreto que dizia qualquer coisa, um texto que não estava muito claro para a gente. À tarde, logo no início da tarde, no Instagram do governo do RN, tinha já uma nota dizendo que não estavam autorizadas as celebrações. E aí a emenda ficou pior que o soneto. Se de manhã foi um tumulto, à tarde ficou um tumulto e meio, e 1000 interpretações, né? Então, para superar as dúvidas, eu tomei a decisão de ligar para a governadora, para ouvir da boca da governadora qual era a interpretação, se valia o que tinha saído de manhã, ou se valia o que tinha saído à tarde. E eu ouvi então da governadora, e ela pediu que eu transmitisse a vocês qual foi. Ela disse, olha, houve uma má interpretação. Estou citando as palavras da governadora. Ela disse, houve uma má interpretação. O que saiu hoje foi uma portaria. E ela disse, entre uma portaria e um decreto há uma distinção. Um decreto é muito mais amplo. Ela disse, foi uma portaria para regulamentar o decreto de 1º de abril. Ela disse, continua valendo o decreto de 1º de abril. Certo? Bem, explicado, esta é a explicação do governo do estado. Então saiu uma portaria, a portaria não altera o decreto e não estão autorizadas as celebrações nas igrejas. Bem, deixa eu explicar uma relação que existe entre a igreja e o estado. Entre a igreja e o estado. E quando eu falo estado, eu estou falando tanto quanto federação, quanto como estado, como município. A igreja, ela está dentro de uma sociedade. E como qualquer cidadão e qualquer instituição que está dentro do Estado, ela segue as orientações do Estado. Então, quando o Estado, num decreto, coloca uma medida restritiva para o bem da coletividade, nós não estamos isentos disso. Então, o decreto dizia que para proteger as pessoas do Rio Grande do Norte, qualquer evento que aglomerasse pessoas estava suspenso. Isso vale para tudo, inclusive para celebrações. E a igreja não está isenta disso. E nós nos aceitamos, né, a orientação como bom senso, mas ao mesmo tempo que a gente se sente parte da sociedade potiguar. Por outro lado, uma hipótese, olha o que eu estou dizendo agora, é uma hipótese. Imagine se ontem, em vez de uma portaria, fosse um decreto autorizando. Nós não somos obrigados a seguir uma autorização. É diferente, entende? Quando a gente faz uma atitude que a gente pode prejudicar alguém, então, e vem uma determinação proibindo, nós temos que nos submeter. Uma autorização não, minha gente. Mesmo que não foi, mesmo que ontem fosse um decreto autorizando, cabe à Igreja do Rio Grande do Norte, portanto, cabe aos bispos do Rio Grande do Norte decidirem se as igrejas abririam ou não. Só para vocês verem, minha gente, o decreto de 1º de abril autoriza as igrejas abertas, e nós bispos não autorizamos as igrejas ficarem abertas como prevenção. Não sei se vocês não perceberam, o decreto autoriza a ficar aberto, não autoriza celebrações. Nós, por medidas preventivas, ouvindo o bom senso da ciência
e fiquei feliz ouvindo o bom senso, nós achamos por bem não abrir. Porque muita gente imaginou, agora o governo falou, o bispo é obrigado a seguir. É diferente, minha gente. Uma coisa é uma proibição, quando uma atitude nossa pode prejudicar alguém. Outra coisa é uma autorização, e a autorização é geralmente pela via positiva. Eu posso executar ou não autorizar. Eu estou autorizado, mas posso fazer ou não. E fiquei muito feliz de saber que o povo do Seridó, que o clero do Seridó pensa como o bispo pensa. Que de fato, minha gente, no momento em que nós estamos subindo na curva, é imprudente a gente gerar qualquer situação que possa juntar pessoas e colocar em risco a vida das pessoas. Como um pai, como um bom pai, como uma boa mãe diz para um filho que está doente: menino, fique em casa, fique em repouso, quando você ficar bom, você volta a jogar bola. Eu digo isso ao povo do Seridó: quem puder ficar em casa, fique. Use as medidas sanitárias de higiene, usem máscara, que mais rápido, se fizermos o dever de casa certinho, o mais rápido possível, passaremos. Amanhã nós vamos ter reunião dos bispos, porque temos outras coisas para tratar, mas com certeza sobre isso vai permanecer do jeito que está, até porque não houve nem alteração por parte do governo do Estado. E seria uma falta de bom senso nós fazermos isso. Obrigado àquelas pessoas que se manifestaram. Fiquei feliz em saber que a nossa consciência de cidadania, de bom senso, de senso de responsabilidade com a vida, a nossa capacidade de ouvir a ciência tem crescido. Porque Deus, minha gente, não fala somente pela boca do padre, não. Também fala pela boca de qualquer pessoa de bom senso. E um cientista de bom senso, ele é instrumento de Deus.